pessoal, meu nome é Regina Pereira, eu sou docente dos programas Distrito Censo da União, São Paulo, nos programas de mestrado profissional em farmácia, no programa de pós-graduação em biotecnologia, inovação e saúde, e no mestrado de ensino e ciências de saúde. Bom, hoje vamos falar sobre a Ora Pronobis, entendendo suas potencialidades. Bom, a Ora Pronobis é uma planta cujo nome científico é Pereschia aculatia Miller, tá? Existem outras espécies de Pereschia, mas essa é a mais comum e conhecida como Ora Pronobis. Ela é da família das cactáceas, apesar de ser desta família, a Ora Pronobis tem um aspecto muito diferente das demais cactáceas, que são os cactos. Ela é encontrada na forma de trepadeiras folhosas, né, como vocês podem ver aí na figura ao lado, com lindas flores, rústica, perene, e se adapta em vários tipos de solo, tanto à sombra como ao sol. Então, é uma planta bastante resistente. Ela é nativa do sul dos Estados Unidos, América Central e América do Sul. E aqui no Brasil, ela pode ser encontrada desde o Nordeste, na Bahia, até as regiões sudestes e sul, como Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sendo muito comum a sua utilização como alimento, principalmente em Minas Gerais. Suas propriedades nutricionais. A Ora Pronobis, ela é conhecida como uma planta alimentícia não convencional. O que significa isso? São as plantas que nascem naturalmente, tá? Elas podem ser também plantadas, né? Mas elas não são comercializadas como as demais verduras e frutas. Elas são em grande escala. Elas são produzidas normalmente por pequenos produtores ou as pessoas usam em casa, né? Plantam em casa. Suas folhas são fontes de proteínas, fibras, ácido ascórbico, que é a vitamina C, além de outras vitaminas, cálcio, ferro, dentre outros minerais. Então, é uma planta muito rica, né, em termos nutricionais. E ela tem uma elevada digestibilidade, o que é importante. Dentre os aminoácidos essenciais presentes na Ora Pronobis, nós temos a valina, a isoleucina, fenilalanina, arginina, lisina, metionina, treonina e histidina. Como vocês podem ver, a maioria dos ácidos essenciais são encontrados na Ora Pronobis, além de outros aminoácidos não essenciais. Além das folhas, o fruto da Ora Pronobis também tem algumas propriedades e, apesar de apresentar um teor proteico menor que suas folhas. Ela possui também carotenoides e polifenóis, que lhe conferem algumas propriedades de interesse e alimentício. Bom, com a globalização e o advento dos fast foods, o comportamento alimentar do século XXI, do século XX, né? Começou no século XX e continuou no nosso século, no XXI, promoveu ao aumento de doenças crônicas não transmissíveis. Quais são essas doenças crônicas não transmissíveis? A diabetes, a obesidade, a pressão alta, né? Levando a um adoecimento maior da sociedade. Essa mudança de hábito, claro, foi ocorrendo gradualmente e foi se perdendo o hábito e cultura alimentar tradicional. Bom, alguns movimentos estão sendo feitos na tentativa de mudar esse panorama alimentar, principalmente aqui no Brasil. Um exemplo disso é o retorno e a releitura, né, de pratos típicos com punks ou como a Ora Pronobis, por parte de chefes de cozinhas que estão elaborando novos pratos ou pratos já conhecidos, mas com uma
com o uso da ora pro nobis, como é o caso da batata ao pesto, de ora pro nobis e lula, costelinha de porco com ora pro nobis, tempurá, que é um prato japonês com ora pro nobis, saladas almenarense com ora pro nobis, uma salada bastante interessante, e o bolo de abóbora com ora pro nobis. Então, são formas novas, né, uma releitura de pratos utilizando punks como a ora pro nobis. Um outro movimento interessante foi o surgimento de manuais, né, e livros de culinária, né, como este que eu estou mostrando para vocês, ora pro nobis, como utilizar e prescrever, onde você encontra, além de alguns detalhes sobre as propriedades nutricionais da ora pro nobis, você encontra também receitas, né, que é uma forma de estar recuperando algumas tradições culinárias da ora pro nobis com reedição de pratos típicos. Este manual em especial foi elaborado por uma ex-discente, né, uma mestre agora, né, que fez seu curso no mestrado de Ensino em Ciências e Saúde da União e se encontra no nosso repositório. Bom, mas além das propriedades nutricionais, né, que são bastante conhecidas, né, a ora pro nobis também possui outras propriedades. E quais são elas? A gente pode citar algumas propriedades biológicas e medicinais da ora pro nobis. As propriedades microbiológicas, por exemplo, anti-inflamatória, elas são de conhecimento popular, né, através da medicina tradicional, né, no uso das folhas da ora pro nobis. Então, ela tem propriedades emolientes, é usada no tratamento de feridas, né, de pele, e tem ação anti-inflamatória também. E essas propriedades farmacológicas, elas foram testadas, tá, em vivo, e foi na Universidade Federal de Juiz de Fora, e foi comprovado que realmente existe essa ação anti-inflamatória da ora pro nobis, e ela atuou como coadjuvante no tratamento de algumas doenças de pele crônica em animais de laboratório, né, em cobaias. Bom, além disso, são encontradas outras propriedades, como a antipirético, a propriedade analgésica e cicatrizante. Bom, foram testadas atividades antipiréticas em modelo animal de extratos metanólicos, né, das folhas da ora pro nobis, né, em 2015. A ação cicatrizante do extrato também metanólico foi testada em animais, né, por Pinto e colaboradores, e o teste de ação cicatrizante e anti-ulcerose da mucilagem em modelo animal. Aqui é interessante mostrar que essa ação não foi testada com os extratos da folha, sim com a sua mucilagem. Todos esses testes foram realizados em modelo animal, ainda não foram testados em seres humanos. A ação antipsoríase do extrato hexânico da ora pro nobis, que é um extrato diferente do extrato metanólico, que é um extrato polar, mas é um extrato apolar, também foi testado, né, e desenvolvido um produto, né, à base desse extrato. Então, o que é a psoríase? A psoríase é uma doença de pele crônica que se caracteriza por marcas vermelhas na pele. Ela não tem cura, tá? Então, eventualmente aparecem essas manchas na pele e ela precisa ser tratada. Bom, então, foi desenvolvido um teste e testado, né, o creme fitoterápico à base do extrato hexânico da ora pro nobis, que se chama Inflative, né, foi patenteado com esse nome. Ele foi realizado em animal, tá? E foi observado o quê? Que este creme fitoterápico, ele tem uma ação muito semelhante do Psorex, que é um produto comercial, o que mostra a sua viabilidade para um possível desenvolvimento de produto para uso humano. Além disso, ele apresentou um aumento da espessura da pele, né, formada nas feridas, né, nas manchas vermelhas, maior do que
o Psorex, que também é um ponto muito positivo a favor da sua ação. Então, como vocês podem ver, a Ora Pronobis vem sendo estudada como um produto, para desenvolvimento de um produto como medicamentoso, né, nesses últimos anos, além de ser utilizado como um alimento. Esse aqui é a referência desse trabalho. Bom, por que a Ora Pronobis, então, apresenta essas propriedades tão interessantes? Devido à sua composição química, ou seja, composição química presente nos extratos. Então, a Ora Pronobis possui um elevado número de compostos fenólicos e polifenólicos. O que são compostos fenólicos? São compostos que apresentam o quê? Na sua estrutura, grupos como esse aqui que vocês estão vendo, um anel aromático e ligado a esse anel aromático, um OH ou grupo hidroxilo. Bom, a maioria desses compostos são conhecidos por serem metabólitos secundários. E o que são metabólitos secundários de plantas? São aquelas substâncias que atuam no papel de proteger a planta, proteger contra doenças, infecções e animais e assim por diante. Bom, os compostos comumente encontrados, né, nas cactáceas da subfamília das peresquias são polifenóis, seja do mesmo grupo dos fenólicos, como os flavonoides e ácidos polifenólicos. Como vocês podem ver aqui, alguns exemplos. Tá? Os compostos fenólicos, os compostos flavonoicos ou flavonoides, que são esses que são encontrados aqui do meio para baixo da tabela, eles são muito comuns em plantas, né? Tanto nas folhas, como nas flores, como nos frutos. Eles são também metabólitos secundários e possuem vastas propriedades farmacológicas. Daí a importância da presença deles nos extratos da Ora Pronobis. Os ácidos polifenólicos também apresentam interessantes propriedades farmacológicas. Além dos polifenóis, dos fenóis e polifenóis, são encontrados também triterpenoides, né? Nessas cactáceas e na subfamília das peresquias, tá? Na Ora Pronobis não é diferente. Só que, em vez de serem encontrados nos extratos polares ou alcoólicos, hidroalcoólicos, são encontrados em maior concentração nos extratos polares, como o extrato hexânico. Compostos fenólicos encontrados na Ora Pronobis. Quais são esses? São justamente esses que eu acabei de falar. Ele tem um vasto número de flavonoides, né, como os derivados da quercetina, onde a quercetina é o flavonoide mais abundante, né, nas plantas, né? Ele apresenta várias propriedades farmacológicas, inclusive cicatrizante. Ácidos caftáricos, o cis e o trans, e os derivados do ácido cafeico, como o ferúlico e o paracumárico. Então, além desses, é claro, existem também terpenos e outros compostos polifenólicos. Aqui apenas um exemplo para mostrar para vocês que as propriedades farmacológicas ou medicinais da Ora Pronobis estão diretamente ligadas à presença destes compostos. Bom, falamos então das aplicações medicinais e nutricionais, mas também temos algumas aplicações na indústria. Um exemplo disso é o uso da mucilagem dos frutos da Ora Pronobis. A mucilagem é normalmente extraída tanto das folhas como dos frutos da Ora Pronobis. Mas, especificamente, esse trabalho foi desenvolvido com a fruta verde da Ora Pronobis, que é rica em polissacarídeos, né, o arabinogalactam, e proteínas, claro, em menor proporção que as folhas, mas ele também tem proteínas. E essa mucilagem dos frutos da Ora Pronobis mostrou atuar como um bom emulsionante e estabilizador ou estabilizante na indústria alimentícia, que são características físico-químicas muito importantes, né, de uma mucilagem para obter produtos estáveis, né, que tenham uma vida longa de prateleira. Bom, como
conclusão desse apanhado geral que foi feito aqui, o que podemos dizer? Que a Ora Pronobis é uma planta de fácil cultivo, resistente, podendo ser cultivada em vários tipos de terreno, o que é uma coisa muito positiva quando você pensa em uma planta que pode ser usada como medicamento, ou no desenvolvimento de um medicamento. Rica em proteínas, sais minerais, vitaminas, mucilagem, o que torna suas folhas um excelente alimento. Então, alguns autores se arriscam a chamar a Ora Pronobis como um superalimento brasileiro. Possui propriedades biológicas e medicinais importantes e interessantes, porém ainda existem poucos estudos quanto à composição e propriedades destas plantas, sendo necessário mais estudos para avaliar melhor essa relação entre composição química e propriedades farmacológicas ou outras que possam ter a planta. Aqui estão algumas das bibliografias usadas nesse trabalho. E o meu muito obrigado pela atenção de todos vocês. Espero que tenham gostado. E qualquer coisa, mandem perguntas. Até!